posso merecer o que Jesus por mim veio fazer. Em santo sacrifício, Deus me derramou, por graça me salvou. A gente pergunta, por que esse congresso do Novo Nascimento? Ele não tem como objetivo uma conferência teológica, mas sim conferir as nossas experiências com o que a palavra de Deus está dizendo. Exatamente porque tem muita gente na igreja que não está em Cristo. Ele tomou uma decisão, ou alguma experiência, mas ele nunca experimentou pela fé a realidade da sua morte e ressurreição com Cristo. Marcos, vem cá. Você. Aqui nós estamos para conferir. Nós estamos para conferir. O congresso surgiu há muitos anos, porque o pastor Abuchaim saía pregando aí por esse Brasil afora, e depois algumas pessoas testemunhavam de modo diferente do que estava pregando, pregava uma coisa, mas vivia outra. E aí nós começamos a fazer esse congresso aqui, com essa finalidade. O que eu prego e o que eu vivo. E esse moço tem uma experiênciazinha para dar em 5 minutos aqui para nós. A da sua experiência de como você era e o que aconteceu com você. Graça e paz, irmãos. Eu era bem pior do que eu sou hoje. Mas Cristo é maravilhoso, né? Nasci num lar cristão, minha mãe também fez o que podia, é o que nós pais devemos fazer, né? Levar nossos filhos para a igreja. Mas eu vivi até os 20 anos apenas conhecendo um lado, que é o que Cristo morreu na cruz. E aí, lá por 85, um pastor foi lá em Astorga e pregou uma mensagem meio complicada, no meu entendimento, que eu nunca tinha ouvido. Já tinha lido a Bíblia, mas que eu tinha morrido com Jesus. Como é que isso é possível, né? E depois eu vim morar em Londrina aqui, e isso mudou a minha vida, mas não foi tudo ainda, porque por ser religioso, essa mensagem veio e achou guarida, mas eu ainda tentei por esforço, pastor. E tentei muitos anos, hein? Fiquei 17 anos sentadinho aqui nesse banco, ouvindo pastor Abuchaim, pastor Glênio, pastor Thomas e outros irmãos pregando essa mensagem, tocando aqui com o grupo, Carlinha. Mas um dia o Senhor me mostrou quem eu realmente era. E foi uma decepção muito grande, porque eu percebi que eu, por mim mesmo, não podia fazer nada para alcançar a salvação, e que Jesus já tinha feito tudo. Só que isso, gente, é milagre, e milagre não se explica, e não pode ser produzido. E eu, durante 37 anos, pastor, eu tentei produzir uma vida santificada, mas isso é impossível. Se não for a obra de Cristo, se não for o Espírito Santo de Deus nos convencer de quem nós somos, nada é possível. E a partir dessa revelação, o Senhor tem me transformado dia a dia, porque é de fé em fé.
Hoje eu leio a palavra, não é porque eu sou obrigado, eu venho na igreja, não é porque eu sou obrigado, é que eu tenho alegria, eu tenho prazer, eu tenho comunhão com o Senhor. Eu tenho buscado uma vida de santificação no Senhor, porque Ele me buscou primeiro. Antes eu buscava por esforço, para merecer, por meritocracia, porque eu sempre fui menino bom, o Senhor me conheceu. Não é? Menino bom, casei novinho e tudo mais, mas isso não vale nada, gente. O que vale é a obra que Cristo fez na cruz em nosso favor. E isso muda tudo. Amém. E mudou a minha vida e tem mudado. 5 minutos. Eu falei ontem que eu era pastor da igreja, mas eu não tinha novo nascimento. Eu tinha cultura religiosa. Minha esposa está aqui hoje, ela também, filha de pastor, criada num lar evangélico. E ela tinha a cultura religiosa, mas ela também não tinha um novo nascimento. Porque o novo nascimento só nasce depois que morrer. Não existe novo nascimento de Adão. Adão tem que morrer. E esse é uma questão que a gente tem visto. Muitas pessoas até aderem à mensagem, mas não têm a experiência. Não descansam na obra que Cristo realizou. E esse congresso ele começou aqui em Londrina, depois ele esteve alguns anos em Teresina. A gente tem ido a Teresina, a Fortaleza, a Campina Grande, a Recife, aqui pelo estado de Goiás, Goiânia, Brasília, em vários locais com essa ênfase de que a morte de Jesus Cristo não foi só substitutiva, mas ela também é inclusiva, porque quem devia morrer sou eu. E eu morri na cruz com Cristo. Ontem nós vimos que Deus criou o homem. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus, mas ele não tinha vida eterna. A vida que Deus soprou no homem foi uma vida criada, não uma vida eterna. Ele fez o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o fôlego das vidas, e o homem tornou-se uma alma vivente. Deus é espírito, e o homem se conecta com Deus no espírito. Mas o homem pecou. E o pecado desconectou o homem de Deus. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e eles não podem discernir, porque estas coisas só podem ter um discernimento espiritual. Nós fomos, na minha concepção, eu sei que tem outras concepções, outras pessoas creem diferente, mas eu creio que o homem foi criado corpo, espírito e alma vivente. Quando ele morreu espiritualmente. Ele foi criado tricotômico e ele passou a ser dicotômico, porque o espírito ficou desconectado da sua fonte, que é Deus. E ele passou a viver uma vida psíquica, com transcendência, com manifestações dos poderes latentes da alma. Um livro muito interessante que o Watchmani escreveu quando ainda era muito jovem, mas é insuperável.
até hoje. O homem criou uma espiritualidade almática. É uma coisa da sua própria alma, com transcendência, com parapsicologia, com coisas que estão além da compreensão do natural. E o homem perdeu a comunhão com Deus. E a raça passou a viver, cada um por conta própria. Nós vimos ontem que Isaías diz que cada um se desviava pelo seu caminho, não é? Um mundo de gente com suas próprias ideias, com sua própria religiosidade. E Deus precisava salvar este homem. O próprio Criador do homem tem que salvar o homem. Quem criou o homem foi Yahvé Elohim. E ele agora vem e se faz carne. Ele precisava entrar na realidade do mundo caído. Dr. Billy Graham fez uma vez uma ilustração no Maracanã, cheio de gente, com mais de 200 mil pessoas. E ele fez uma ilustração que eu não me esqueço, eu estava lá nessa época. O homem vai andando no jardim e pisa num formigueiro. E ele percebe que as formigas estão ali se contorcendo e sendo machucadas que foram, e ele começa um diálogo com as formigas, mas não dá para fazer esse diálogo porque ele fala uma linguagem diferente das formigas. A única maneira dele conectar com essas formigas era ele se tornar formiga e conversar com elas, conectar com a linguagem das formigas. Foi o que Deus fez. Ele desceu, e aí o que diz o texto de João capítulo 1, verso 14, é que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. O verbo, ele se encarna e fica na nossa dimensão, porque aí ele pode comunicar o projeto de Deus para nós. Mas ele ainda não nos encontrou, porque ele se fez carne, mas ele se fez carne sem a coparticipação do espermatozoide, só com a função do óvulo. O esperma divino, que é a palavra, fecundou o óvulo da Eva. E dentro da minha limitadíssima compreensão, o pecado entrou por um só homem. Ele veio via XY e não do XX. E a Eva, Maria, não copulou com um homem, mas sim recebeu a fecundação por via divina. Então Jesus nasceu sem pecado, ainda que tivesse uma natureza humana caída, porque ele era filho de uma mulher que estava no plano caído. Eu não creio que a mulher seja transmissora do pecado. A
transmissibilidade do pecado é através do homem. Ainda que todas as mulheres sejam pecadoras, elas não são pecatrizes, elas não são geradoras de pecado, porque se fosse, Jesus nasceria com pecado. A Igreja Católica teve que fazer isso em 1865, 75, o dogma da Imaculada Conceição para explicar a impecabilidade de Jesus. Mas este dogma é um dogma de um concílio e não da palavra. Creio perfeitamente que Jesus veio e, como homem, ele ainda não nos encontrou. Ele era completamente Deus e completamente homem, mas sem pecado. Não havia uma fagulha de pecado nele. Mas ele veio para nos salvar do pecado. Ele se tornou Emanuel. Vamos dar uma olhadinha em Mateus, capítulo 1, versículos 21 a 23. Mateus 21, ele está dizendo aqui: ela dará à luz um filho. Isso é o anjo conversando com José. O José dormindo, o anjo dá um sonho muito real, e diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Esse nome já diz tudo. Gé é o apócope de Jeová. Jeová é o Javé, o Yavé, o Ieriel, como queira. É o nome eu sou. Então, apócope, quando você corta José e chama o sujeito de Zé. Roberto chama ele de Petro. Então, Jesus, eu sou a salvação. Jesus. Esse nome não existia antes dele em Israel. Vai ter depois de Jesus, vai ter outros, mas antes na Bíblia não existe ninguém com o nome de Jesus. É um nome que foi cunhado pelo Espírito Santo, por uma pessoa gerada pelo Espírito Santo. Eles, o seu nome será Jesus, por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O seu povo não é só o judeu, mas o povo que Deus Pai deu para ele. Porque Deus Pai deu um mundo de gente para o Filho, deu um povo para o Filho. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E o que foi dito por um profeta Isaías? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eu nunca vi no Novo Testamento Jesus chamado por Emanuel. No Novo Testamento ele era chamado de Jesus, ou era chamado de Cristo, mas de Emanuel nunca ouvi nenhum texto dizendo é o Emanuel. Emanuel está chegando. Mas ele era o Deus conosco. Mas ainda ele não tinha se encontrado conosco. Ele estava conosco, mas ele ainda não havia levado sobre si a nossa própria identidade. E agora, em João 12, 32 e 33, nós temos aqui a chave que destranca o mistério. E eu...
Aqui. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos. Todos quantos? Todos os que o Pai deu para ele. Nós precisamos verificar isto. Não é todos sem exceção. Porque se todos fossem sem exceção, Judas também seria salvo. E não só Judas, todos os incrédulos. E isto foi o que Mary Eddy e um grande grupo de gente por aí criou como a salvação universal. Nós temos hoje, inclusive, pastores evangélicos pregando a salvação universal. Todos estão salvos. Mas não é isso que as Escrituras ensinam. Jesus atraiu todos aqueles que o Pai deu para ele. Nós temos aqui a união com Cristo como a doutrina mais importante de toda a Bíblia para a salvação do homem. Nós estávamos em união com Adão. Nós éramos geneticamente em união com Adão. O Samuel até disse assim, seria bom tratar um pouco sobre esse aspecto, porque parece que não é justo. O que eu tenho a ver com Adão? Adão pecou e o que eu tenho a ver com Adão? Não é justo. Geneticamente, as consequências são inevitáveis. O pai, ele fica com sífilis e o neto fica cego. O que esse neto tinha? Qual é a culpa desse neto nessa história? A culpa é de pertencer a um avô irresponsável. A ignorância nunca isentou ninguém da responsabilidade. Mas Deus deu uma ordem para o homem: desse fruto não comerás, porque no dia que dele comeres, certamente morrerás. Mas não morrerá só você, morrerá você e toda a sua raça. Nós estávamos batizados em Adão. Nós estávamos unidos em Adão. O meu avô nasceu em 1855. Se ele tivesse morrido em 1870, eu não tinha nascido. Porque eu estava nele. Arão, que recebe o dízimo, pagou o dízimo para Melquisedeque nos lombos de Abraão. Então isso, há uma questão de responsabilidade na união, na unidade. Não pense você que se você fizer alguma coisa de cunho moral, isso não vai refletir nos seus descendentes. E o pecado é uma questão muito forte. Tem uma história do Moses, o velho escravo, que morava lá no Tennessee, e ele vivia reclamando porque ele tinha que cortar lenha todos os dias na casa do patrão, e ele ficava com muita raiva, e ele dizia todos os dias, ele maldizia de Adão: Adão, seu maldito, foi por sua causa que eu estou aqui, Adão. E um dia o dono da fazenda, o patrão, o dono dos escravos, disse: Moses, você não precisa mais cortar lenha, você já está velho, você pode agora morar na nossa casa, você tem todo o direito, tudo que é meu, você, desde que nós somos pequenos, eram pequenos, você já cuidava disso, tudo que é meu é seu,
aqui a fazenda é tudo seu, mas este baú que está aqui, você não pode abrir ele de hipótese alguma. A chave vai ficar aqui pendurada, mas você não pode abrir esse baú. Ele ficou tão feliz porque ele não cortava mais lenha e andava na casa e comia tudo que tinha na despensa e ficou muito feliz. E um dia o patrão disse: Moses, nós vamos lá para a cidade principal, vou ficar uns dias fora, você fica cuidando de tudo. E ele ficou e via tudo e passava na frente do baú. Mas por que eu não posso abrir esse baú? Olhava para a chave e ficava, mas qual é o motivo? E um dia ele não teve conversa. Foi lá, pegou a chave, ninguém está vendo? Abriu, só tinha um bilhete: Moza, velho safado, nunca mais você critique Adão, porque você tem a mesma natureza que ele. Pega o machado e vai cortar a lenha. Essa é a natureza humana. Aconteceria com Adão e aconteceria com Marcos, com o Glênio, com qualquer um de nós. E ia passar para todo mundo. E como passou. Agora esse Deus quer salvar essa humanidade. E o problema mais difícil para mim é compreender a onisciência de Deus. Eu até que a onipotência eu não faço muita questão, não, é fácil de entender. Só olhar o universo, mas compreender a onisciência de Deus. Como é que o Senhor sabe todas as coisas? E como é que o Senhor elege alguns e outros não? E como é que o Senhor predestina? E como é que o Senhor salva? Mas essa Bíblia está cheia desse assunto e ela coloca isso como realidade. E nos faz entender que tudo isto é em união com Cristo. É em união com Cristo. A união com Cristo diz que você foi incluído em Cristo para que Cristo viva em você e através de você. Essa sempre foi a mensagem do Evangelho desde os tempos do Novo Testamento. A união do pecador com Cristo precisa hoje se tornar novamente o que era da mais alta importância. Outro dia estivemos lá algumas coisas nós estamos aqui repetindo o que falamos lá no curso do seminário Jonathan Edwards, aqui que nós temos em Londrina com Marcos, que é, se nós não compreendermos isso, nós não compreendemos nada do Evangelho. Ninguém é salvo porque aceitou Jesus como Salvador. Nós somos salvos porque fomos trazidos pelo Pai para sermos incluídos em Cristo. Vamos dar uma olhadinha aqui em João capítulo 6, 37 a 40. João 6, 37. Quanto? Leia o que está escrito. O que é que diz lá? Você entende isso? Quantos? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim... Vamos ver o outro verso. Porque eu desci do céu, não própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E
A vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Vamos voltar para o verso 37 de novo. Vamos voltar. Todo aquele me dá. Eu sou um presente do Pai a Jesus. Porque eu fui a Ele. Mas por que eu fui a Ele? Porque o Pai me levou a Ele. Todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, ele está dizendo, de modo nenhum lançarei fora. Isso quem está falando aqui não é Bolsonaro, nem é Trump, já foi, nem é Biden, nem é a Rainha Elizabeth, nem governador nenhum, nem presidente nenhum. Quem está falando aqui é Deus, o Senhor, que não pode mentir, e que tem palavra e palavra eterna. Então, isso aqui ele está dizendo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Agora salto, eu desci do céu para fazer a vontade de meu... Vamos para o 39. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. E o verso 40, de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Isso é muito seguro. É muito seguro. Eu não tenho que convencer ninguém. Eu não tenho que me preocupar em querer fazer as pessoas mudarem de opinião. Eu tenho que pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, o Espírito Santo vai fazer a operação naqueles que o Pai deu para Jesus. Às vezes ele demora 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas chega um dia que aquele que foi dado, vai ser convertido pela pregação da palavra e o convencimento do Espírito Santo. Vamos ver o versículo 44 ainda. Ninguém lá no versículo 37 ele diz, todo o que o Pai me dá, esse virá a mim. Todo. Agora aqui ele diz, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E esta palavra aqui, trazer, é a mesma palavra atrair, que Jesus disse assim, eu quando for levantado da terra, todos trarei a mim, atrairei a mim. Eu atrairei a mim. Então, todos os que o Pai deu a Jesus, estes irão a Jesus. Ninguém é salvo porque levantou a mão na igreja, ou fez um apelo, ele veio na frente, levantou a mão. Isso até pode ser interessante e pode ser um caminho. Não estou dizendo que está errado, mas não é isto que vai levar a pessoa. O que vai levar é o convencimento do Espírito Santo naqueles que o Pai trouxe para Jesus, deu a Jesus. É salvo porque foi vivificado. Como é que eu estava? Morto em delitos e pecados. Mas ele, o que ele fez? Ele me deu vida. Ontem nós enterramos uma
tia da minha esposa. Segunda-feira nós fomos visitá-la lá em Maringá. Ela já estava doente, mas estava viva, e na terça-feira ela faleceu. Ontem nós fomos depositá-la no... Uma pessoa que estava viva e morreu, acabou, morreu. Agora, eu estava morto e revivi. Eu estava morto espiritualmente, meu espírito não tinha conexão com Deus, mas o Espírito Santo me vivificou. É a primeira coisa que acontece numa pessoa, é a vivificação pelo Espírito Santo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E depois ele me deu fé para crer, convencendo-me do pecado, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso é um pacote feito em Cristo. A salvação não está primeiramente na decisão do ser humano, mas está na união do eleito de Deus em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Diz o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa mais preciosa! Desde o princípio, Deus não teve um plano de remendar alguma coisa. Ele sabe todas as coisas, e todas as coisas estão sob seu controle. Agora, eu gosto muito desse texto de 1 Tessalonicenses 5. É o verso 10, mas nós vamos começar a ler no verso 8. 1 Tessalonicenses 5, 8. Nós, porém, somos do dia. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, sem embriaguez, sem cheirar algum pó, sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Vocês encontram aqui as 3 verdades fundamentais: fé, amor e esperança. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Olha a doutrina da união aqui. Quer vigiemos, ou seja, quer estejamos vivos, quer estejamos mortos, durmamos, aqueles que já dormiram no Senhor, estamos no mesmo pacote, em união com Ele. Nossa salvação acontece porque Deus nos colocou em Cristo para que nós recebêssemos tudo que Cristo é para a nossa vida de salvação. Nós fomos unidos com Ele em sua morte para vivermos unidos com Ele por sua vida. Eu vou ler aqui um pouquinho o que John Owen. Quem era John Owen? Um pregador, talvez o maior teólogo inglês do século XVII, um dos homens mais meticulosos para escrever sobre a união com Cristo.
e ele escreveu um livro. Infelizmente, a tradução dos quase 900 páginas ficaram em 100 e poucas. Eles resumiram, foram cortando, porque o livro é tenso e é de uma mente fora de série. O título do livro é assim: A Morte da Morte na Morte de Cristo. Ele acaba com tudo. E ele disse o seguinte, John Nona disse o seguinte: ele pode não ser amplamente conhecido, mas ele é considerado como um dos maiores teólogos que já escreveu na língua inglesa. Suas obras reunidas, ainda impressas, chegam a 24 volumes, e ele escreveu mais e pensou mais profundamente sobre a união com Cristo e a nossa comunhão com Deus do que qualquer outra pessoa jamais fez na face da terra. Ele disse: poucos de nós estão experimentalmente familiarizados com esse privilégio de manter comunhão imediata com o Pai em amor por meio da união com Cristo. Olha bem, poucos de nós. Podemos orar o Pai Nosso, mas tão poucos de nós realmente experimentam a comunhão amorosa com o Pai, por meio da união com Cristo. Ele escreveu que poucos de nós. Por que ele escreveu poucos de nós? Ele lamenta a lacuna da união com Cristo e reconhece o quão real é essa lacuna para muitos de nós. Nós não vemos que nós estamos em Cristo. Nós não nos enxergamos em Cristo. Mas ele também disse que não devemos nos sentir assim, e que não deveríamos achar que isso é uma coisa muito difícil de desfrutar da comunhão com Deus por meio da união com Cristo. Sem a união com Cristo, não temos condições de ter comunhão com Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém terá comunhão com o Pai senão pela união com Cristo. John Owen disse o seguinte: eu preguei a Cristo por alguns anos, quando tinha muito pouco, se é que tinha algum conhecimento experimental de acesso a Deus por meio da união com Cristo, até que o Senhor se agradou em me visitar com uma grande aflição. Owen estava confessando que ele, o grande teólogo que era, contar aos outros sobre as riquezas de conhecer a Cristo, enquanto ele mesmo não as experimentava. Ele falava de uma realidade teológica, mas não de uma experiência real. E ele disse que isso durou alguns anos. Nós não sabemos quanto tempo. Até que por um estranho remédio, via aflição, ele foi levado ao fim de si mesmo, e a luz e consolo do cuidado da presença de Deus tomou conta da sua vida. Owen estava certo quando reconheceu como poucos de nós realmente caminhamos na confiança de Deus, nosso Pai, do cuidado que Ele tem por nós e que Ele está satisfeito conosco em Cristo. Você pensar que Deus está satisfeito comigo, pois Ele está satisfeito comigo em Cristo.
perfeitamente satisfeito. Também, eu creio que John Newman disse uma das frases mais... Ele disse o seguinte: a união com Cristo é a maior, mais honrosa e gloriosa de todas as graças das quais somos feitos participantes em Cristo Jesus. Para ele, a união com Cristo é o elo perdido que conecta a graça que Cristo oferece em nossa experiência de amor, do amor de Deus. A união com Cristo é o fio que mantém tudo unido. Vocês se lembram que aquele cego lá de Betsaida, Jesus cuspiu, passou um lodo na vista dele, e depois perguntou o que ele estava vendo, e ele disse: eu vejo os homens como árvores. Ele não enxergava direito. Aí Jesus pôs a mão nele. Parece que nós estamos precisando que o Senhor Jesus coloque a mão em nós, porque às vezes nós temos tido uma cura, mas não uma cura exata, uma cura completa, para enxergarmos que tudo que Deus tem para nós é em Cristo e não em nós mesmos. A união com Cristo permite que eu e você, como Paulo, enfrentemos essa lacuna, porque Paulo disse assim: não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecido das coisas que para trás ficam, eu avanço para que está diante, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu quero que você saiba que a união com Cristo é realmente possível, para mim e para você. É uma frase de John Newman. Você pode prosseguir para cima, para dentro, para o lado, para que Ele seja o tudo na sua vida. Devemos entender que enquanto Cristo permanecer fora de nós, nós estaremos separados dEle. Tudo que Ele sofreu e fez para a salvação da raça humana permanece inútil para o valor eterno da nossa salvação. Quando eu vejo uma pessoa dizendo assim: quem é? Você crê em quem? Eu creio naquele que está lá. Você ainda não entendeu nada. Eu falo com ele que está lá. Não, ele não está mais lá, só lá. Ele está lá, mas ele está aqui. Ele veio se identificar comigo para que eu esteja nele e ele esteja em mim. Não é só aquele: para onde irei da tua face se eu fizer minha casa lá no Sheol, tu lá estás, onde eu for. Não é só esse lado espacial, é aqui, dentro de nós. Num livro, The Way to Know and Enjoy God, Rank Wilborn disse o que eu tinha uma impressão de que toda a minha salvação dependia de um Deus que estava fora de mim. Mas Ele tem que se tornar o meu habitat, e eu tenho que habitar nele. Eu estava muito mais acostumado em pensar em Cristo como Salvador fora de mim, do que como alguém que mora dentro de mim e uniu a sua vida à minha. Eu tinha ouvido o refrão popular: Jesus no meu coração,
Mas meu entendimento principal do Evangelho era que Jesus havia realizado uma obra por mim, há muito tempo atrás. Mas Ele não tinha realizado uma obra em mim, levando-me a morrer juntamente com Ele. Eu não me via como alguém em que o Filho de Deus agora habita em mim. Eu não pensava o dia inteiro que Cristo vive em mim. Eu certamente não via isso como o coração do Evangelho. Agora, tudo o que o Evangelho diz é que Cristo vive em mim. E é inútil, sem valor para nós, qualquer coisa que fala de um Cristo fora de nós. Eu vou repetir aqui alguns homens do passado que disseram coisas que são impressionantes. Primeiro, João Calvino. Ele disse: essa habitação de Cristo em nossos corações, essa união mística é concedida por nós ao mais alto grau de importância. Cristo não só morreu por mim, mas eu morri com Ele. Em virtude da união do crente com Cristo, ele realmente possui todas as coisas em Cristo. Jonathan Edwards. Estar em Cristo e unido a Ele é a constituição fundamental de um cristão. A união com Cristo está bem no centro da doutrina da salvação. Robert Lethan. Não há benefício do Evangelho à parte da união com Cristo. A união com Cristo é a fonte da qual fluem todas as bênçãos espirituais de um cristão. Tripton. O que você pensa quando pergunta o que é um cristão? Qual é a sua definição de um cristão? O que é uma chocolateira? Vocês nunca... O que é uma chocolateira? Eu não escutei. É uma vasilha, não é chaleira, é uma chocolateira. Chaleira é de botar chá, leiteira é de botar leite, chocolateira é de botar chocolate, cafeteira é de botar café, cristaleira é de botar cristal, e cristão é de botar Cristo. O que é um cristão? É uma pessoa que tem Cristo, onde Cristo vive. Para Ele viver em mim, Ele precisou matar Adão que vivia dentro de mim. Porque Adão não tem lugar no reino dos céus. Ele tem que morrer. O velho homem tem que morrer. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente só ver esse texto, depois amanhã a gente vai voltar. 1 Coríntios capítulo 15, versos 45 a 49. Olha aqui. Pois assim está escrito. O que está escrito? O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Primeiro homem, Adão,
alma vivente. Segundo Adão, último Adão. Não existe segundo Adão na Bíblia. Deus trabalha com dois coletivos. O primeiro, homem, Adão, alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Esses dois coletivos. Ou eu estava neste, ou estou neste. Se eu estava nesse, não estou nesse. Se eu estou nesse, não estou mais nesse. Aqui são duas realidades cabeças. São dois federais, universais. Adão, o cabeça do pecado. Jesus Cristo, o cabeça da redenção. Se eu estava em Adão, se eu estou em Adão, eu não estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu não estou mais em Adão. Pois está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão espírito e vivificantes. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. Agora ele diz, o segundo homem é do céu. Então, eu sou o último filho da minha família. Tenho uma irmã de 96 anos que ainda está viva, e eu de 76 que estou aqui. Eu sou o último. Da minha família éramos 7, já morreram 2. O primeiro homem, o primeiro filho e o último filho. Depois do último não tem mais ninguém. Nós temos o primeiro Adão, lá no jardim do Éden, e o último Adão na cruz. Depois de Cristo Jesus crucificado, não tem mais raça de Adão para Deus. O último Adão, ele morreu na cruz e acabou com a raça de Adão. Quando ele ressuscita, ele é o segundo homem. Como, volta um tiquinho, você já andou mais para frente. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, o psíquico, depois o espiritual. Para se chegar ao espiritual tem que morrer. O natural tem que morrer. O Adão tem que morrer. O primeiro Adão tem que morrer. E Jesus Cristo incluiu essa natureza de Adão na cruz com ele. O meu velho homem foi crucificado com Cristo. A minha natureza terrena continua sujeita ao pecado, mas o meu velho homem morreu. A Bíblia diz que morreu. O servo do pecado morreu. Onde é que se encontra a base? Em Romanos 6,6 está dito assim, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E não vive mais. Mas a minha natureza humana caída continua. Não é primeiro o espiritual, é sim o natural, depois o espiritual. Agora vejamos o 47. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Esse homem do céu é o da ressurreição. Lembra-se que lá no livro de Atos, no capítulo 13, diz assim, tu és o meu filho, hoje te gerei. Depois da ressurreição. Há uma outra realidade. Versículo seguinte. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é
o homem celestial, tais são também os celestiais. Aí você pode reparar aqui, que o verbo é foi e o verbo é. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais são os celestiais. Como foi que aconteceu isto? Foi a minha união, a sua união com Cristo, que fez você sair do primeiro Adão terreno para o segundo homem celestial, trazendo uma novidade de vida. Isso é, para mim, muito claro. Agora o último versículo é o 49. Assim como eu trouxe, tu trouxeste, ele trouxe, nós trouxemos, vós trouxerdes, eles trouxeram. Olhei para a professora de português, é passado. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim devemos trazer também a imagem do celestial. Aqui está no presente. O meu velho homem foi crucificado na cruz com Cristo. Quer eu sinta, quer eu entenda, quer não entenda, a Bíblia diz e eu creio. Hoje eu fui falar para um casal de idosos que estão abatidos, doentes, e sua religiosidade, eu pude falar desta obra da cruz, da obra que Deus fez, e foi tão bom vê-los recebendo a palavra ali, recebendo a palavra, porque quando há a palavra de Deus, não há confusão. Então, meus irmãos, o que eu posso dizer? Concluindo aqui. Adão, coletivo, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele tinha comunhão com Deus, mas não tinha união com Deus. Com o pecado de Adão, essa comunhão foi rompida e toda a raça em união com Adão se desconectou de Deus. Daí para frente, cada um passa a viver do seu jeito, por sua própria conta. Cada um se desvia. Para as pessoas poderem ter comunhão com Deus, Cristo se fez homem, mas sem pecado. Para salvar as pessoas do pecado, Cristo incluiu estas pessoas que o Pai deu para Ele, no corpo dele, na cruz, para morrerem com Ele. Nessa união do pecador com Cristo se dá a justificação dos pecados e a vivificação da vida nova. O velho homem é crucificado com Cristo e um novo homem é dado pela ressurreição. A vida cristã é Cristo. É Cristo vivendo em nós e através de nós. Estar em Cristo e unido a Ele é a constituição fundamental da vida do cristão. Em razão dessa união com Cristo, podemos agora dizer que temos comunhão com Ele. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. E sabe de uma coisa? Esta comunhão nunca pode ser desfeita. Porque agora nós temos união com Deus. Ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Isso dá muita segurança. Isso dá muita segurança. Então a gente vai voltar no próximo. Deixa eu ver aqui. Amanhã,
que hoje foi o seguinte: ontem foi a comunhão e a união com Cristo. Para ter comunhão, Deus se fez homem. Agora, para ter comunhão com Deus, Ele nos uniu bem a Ele, para que nós não tivéssemos nenhum direito. Porque morto não tem direito. É Ele que vai viver e comandar a sua vida em nós. Nosso Pai, nós damos graças, porque o Teu Evangelho é Teu. E és Tu que fazes a obra em cada um de nós. E nos dás o descanso para vivermos na Tua dependência. E concede ao maior número de pessoas a revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, temos uma pergunta que foi, acho que até um pouco do assunto de ontem. Diz o seguinte: como entender ou diferenciar quando Cristo nos uniu a Ele e quando Cristo se uniu a nós? Ele se encarnou, Ele ficou no mesmo patamar do humano. O Deus transcendente se tornou imanente, mas ainda era Deus sem pecado. Eu sou pecador. Não tem condições de ter comunhão com Deus no meu pecado. Então, Ele, para nos colocar nele, Ele teve que receber o nosso pecado. Nos uniu a Ele. Aí, Ele se identificou conosco no pecado. Sem nenhum pecado, Ele se fez pecado por nós. Todos os nossos pecados foram colocados nele. Eu estava naquele momento lá, não como o indivíduo glênio, mas como a pessoa a quem Deus havia entregue ao Filho antes da fundação do mundo, para que eu morresse para o pecado e para mim mesmo. Aí eu estava nele. Quando eu morri, Ele agora vem viver em mim. Ele se uniu a nós. Agora Ele se une. Ele diz: vós em mim e eu em vós. Vós em mim na cruz, eu em vós na ressurreição. Amém. Isso é um movimento de libertação. Agora não mais eu, mas Cristo vive em mim. Bom, alguém que está aqui no auditório tem perguntas? Ontem eu esqueci de lançar esse desafio a vocês, né? Se quem está tão longe pode perguntar, por que vocês estão aqui tão perto não podem, né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Pois não? Se achegue um pouco que eu me achego um pouco daqui para lá. Pastor Glênio, a vida criada que Deus deu a Adão e soprou em suas narinas é diferente da vida que temos agora em Cristo. Por qual motivo? Porque a vida que nós temos em Cristo agora é eterna. A vida que Ele deu para o Adão poder exercer a sua liberdade não era a vida eterna. Porque senão ele se tornaria um pecador eterno. E não é esse o projeto. Tanto é que Ele impediu que o homem comesse da árvore da vida. E a vida que Ele deu agora para nós é a vida eterna no nosso espírito. Nós ainda temos uma vida bios, que eu estou sentindo um pouquinho de dor aqui no corpo, e o irmão hoje disse assim: depois dos 50, se você não acordar sem sentir uma dor, é porque já morreu. Então eu sinto aqui os ossos, as dores, é da vida bios. Eu ainda tenho uma vida psique, porque são essas três palavras que definem a vida: bios, psique e zoe. A vida espiritual é a de Cristo.
Nós fomos salvos pela sua vida, não é? Porque nós fomos justificados pela sua morte e somos salvos pela sua vida. A vida de Cristo está em mim, está em você. Você é detentor dessa vida se você crê. Você crê? Você crê que você morreu e ressuscitou com Cristo? Amém. Isso aí é que é o Evangelho. Fale o seu nome. Viviane, meu nome. O senhor falou da transmissibilidade do pecado vir através do homem. Mas Maria foi gerada por um homem. Então, como nela não havia essa transmissibilidade, no meu limitadíssimo entendimento, eu creio que a ausência da paternidade de José era para que ele não fosse confundido com o próprio Deus na fala de Cristo. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque eu não... O homem transmite o pecado, mas a mulher não transmite. Existe até na genética da paternogênese algumas explicações para isto, mas eu só quero dizer o seguinte: na minha compreensão, o pecado, o texto de Gênesis, de Romanos 5, 12 diz: por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ela é filha de homem, mas ela não transmite. A mulher aquela hemofilia, né? A hemofilia, que é a mulher que transmite, mas ela não tem. Há um processo assim. Ela transmite o gene da hemofilia para os homens, mas ela não tem. Mulher não tem mulher hemofílica, parece que é isso aí, não é, doutor? Agora, a mulher transmite, se ela transmitisse o pecado, Jesus nasceria pecador. Porque Deus não ia fazer uma regra para suspendê-la por algum motivo. Ele usou aquilo que ele fez. Quando ele colocou lá no jardim do Éden, que ele virou para a serpente, ele começou com a serpente. E ele diz: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos botar esse texto aí. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti. Ele está falando com a cobra. O verso 14 fala exatamente isso. Ele está falando com a serpente. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ti, segunda pessoa, mulher, terceira pessoa. Entre a tua descendência, isto é, a descendência da serpente, a tua descendência, e o seu descendente, o descendente da mulher. Este descendente da mulher te ferirá a cabeça, e tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Aqui já está a escolha de Deus, pegar a mulher para ser o vaso, para ser aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Se houvesse a transmissibilidade, eu acredito que Jesus nasceria infectado pelo pecado. É uma compreensão, não estou dizendo que está certo, mas essa é uma compreensão. Porque Deus pegou os cromossomos da Maria.
Ele não fez, ele era totalmente homem, ele era homem, 100% homem, e 100% Deus. Aí tem até uma discussão se ele tinha 24 cromossomos ou tinha 46. Os 23 da Maria, os 23, mas se fosse de Deus, aí tem uma guerra para descobrir quem é que vai fazer o exame genético, o exame sorológico de Jesus. Até o sangue dele não vai ser mais aproveitado porque ficou na terra e não vai ser mais usado. Ele está como testemunho eterno da uma redenção do homem. É uma compreensão. Eu não estou dizendo que... Mas eu me sinto bem sentado nessa cadeira aqui, de saber que Jesus não herdou o pecado. Temos mais 2 perguntas aqui, uma do irmão Marcos Amâncio. Essa união em Cristo justifica termos mais intimidade com irmãos em Cristo do que até mesmo com os nossos parentes de sangue? Certamente. Certamente. A união com Cristo, a família de Cristo é muito mais íntima do que a família física de Adão. Temos uma outra pergunta, mais ou menos na mesma pergunta que a irmã fez. Deus não poderia ter usado um óvulo já fecundado para inseminar Maria? Ele podia fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder para fazer, mas eu acho que ele colocou lá na Maria, ele diz que ele diz assim, ó, a Bema, a virgem, conceberá. Para conceber Fecundar o óvulo. E depois dará à luz um filho. Ela conceberá. Aí você vê que ela que concebeu. Tem uma rachadura teológica disso aí, muita guerra dos cabeças profundos sobre esse assunto. Amados, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã continuaremos no nosso último dia de congresso para a honra e glória do Senhor. Amém? Boa noite.